Olá pessoal, Nélio Tombini, psiquiatra, psicoterapeuta, trazendo reflexões sobre as relações humanas sob o ponto de vista psicológico e emocional. Está na mídia, uma situação recorrente no caso com a Ana Hickman, sofrendo agressões do seu companheiro, com quem vivia há muitos anos. A pergunta que sempre me ocorre é por que essas mulheres, não no caso da Ana Hickman, de milhares de Ana Hickmans por aí, ficam tanto tempo com homens abusadores. Eu não estou acusando as mulheres, evidentemente, No caso da situação da Ana Hickman, ela tinha inclusive dinheiro, não precisava do dinheiro do companheiro. Claro que tem mulheres que têm companheiros que precisam do dinheiro deles para viver, para se alimentar, para cuidar dos filhos. Então a situação é muito mais grave de submetimento, porque se saem perto desse homem, elas imaginam que vão morrer de fome, vão ficar abandonadas. Situação muito difícil. Então não é fácil lidar com essas situações dos abusos, das agressões masculinas com as mulheres. Mas eu acho fundamental que vocês pensem, porque esse assunto é delicado, eu não estou aqui acusando ninguém, Por que as mulheres ficam, às vezes, tanto tempo com homens que as maltratam? Eu tenho uma ideia, assim, as mulheres, evidentemente, são diferentes dos homens. As mulheres são muito mais afetuosas, carinhosas. A maternidade faz com que as mulheres se dediquem muito aos filhos e também se dedicam, em geral, às pessoas, inclusive aos seus companheiros. As mulheres têm uma fantasia no sentido que imaginam que elas podem mudar aquela pessoa, porque elas são amorosas, vão se dedicar, vão cuidar, vão se entregar sexualmente. Eu acho que esse é um dos riscos de ficar em relações abusadoras por muito tempo. Como elas não conseguem mudar a cabeça do maluco, desse homem agressivo, elas às vezes acham, e o próprio agressor coloca elas nesse papel, que elas não se saem bem, não se entregam, que não são boas companheiras. Aí vem um sentimento de culpa e elas vão se abatendo, vão ficando deprimidas e envergonhadas de viver uma situação. E o pior, não falam para ninguém. Não falando para ninguém aumenta o risco desse aprisionamento. Então a primeira coisa que eu vou dizer para mulheres que são abusadas, falem com alguém, falem com a família, falem com amigos, com amigas. Procure um psicólogo, um psiquiatra, conte essa história. Não é que vocês tenham que romper a relação no outro dia, se contarem para alguém, ou se continuar na relação que os outros vão apontar o dedo dizendo que vocês são desqualificadas. Não. Falando, vocês vão perceber que é uma situação da vida. Sim, as pessoas são abusadas diretamente, o ser humano é abusador e os homens são muito abusadores. Os homens, geralmente homens inseguros, homens frágeis, incompetentes e doentinhos da cabeça, eles querem submeter a mulher com medo que ela vai abandoná-los. Então eles tendem a esculhambar com a mulher, diminuir a mulher, inclusive com agressões físicas, verbais, para que ela não saia de perto deles. Então é importante esse tópico. Eu estou reforçando porque essas coisas estão acontecendo toda hora, com pessoas famosas, com pessoas que têm dinheiro, E a grande pergunta é essa, e vocês precisam pensar sobre isso, mulheres que submetem. Por que ficar em relações por tanto tempo? Um outro exemplo, claro, são mulheres que ficam vivendo com homens drogados, homens alcoolistas durante muito tempo. De novo, a fantasia provavelmente que elas podem curar esse homem e que ele vai ser aquele homem que elas imaginavam ter nas suas vidas. Então é importante o tópico. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, das mulheres especificamente, mas às vezes as mulheres se submetem com a fantasia que vão mudar aquele sujeito e que ele vai valorizá-las, tratar bem delas, e aí fica um ciclo vicioso sem saída, cada vez mais submissão. Eu sou Nélio Tombini, tenho esse canal no YouTube, no Instagram, que eu trago reflexões sobre a vida emocional, sobre as relações entre as pessoas. Não é nada de passo a passo, nada dogmático para pensar. E esse tema da agressão dos homens com as mulheres, ele é muito importante, ele é muito sério, ele é muito grave. E precisamos cada vez falar mais. E está falando aqui para vocês um homem, evidentemente. Um abraço.